Bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar aos irmãos que Deus ele é os 10 mandamentos. O mandamento do sábado, que é o sétimo dia, é os 7 Espíritos de Deus, e os 9 mandamentos é a doutrina dos 7 Espíritos. Os 7 Espíritos é Deus e os 9 mandamentos é a serpente. Foi assim que Deus se apresentou no Egito. No livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9, Deus transforma a vara de Arão em serpente. Ali Deus deu testemunho que Cristo é a serpente. Quando você vai no livro de Números, capítulo 21, versículo 9, ali Deus manda Moisés levantar a serpente de metal numa madeira que simbolizava o sacrifício de Cristo. Então Deus dá o seu segundo testemunho que Jesus é a serpente. No livro de João, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, Jesus deixa bem claro e diz assim, ele dá seu terceiro testemunho e diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus ele é a serpente. Deus são os 7 Espíritos, que é o mandamento do sábado, e os 9 mandamentos é Jesus Cristo. Os 7 Espíritos é o Cordeiro, os 9 mandamentos é a serpente, que é Cristo. Os 9 mandamentos só falam de amor ao próximo, por isso que ele é chamado a serpente. Se você pisar no amor ao próximo, você morreu. Porém, se você se arrepender e pedir perdão, o soro da graça é extraído de Cristo e você é curado. Então, lembrando, Jesus ele é o número 9, a serpente, a lei de Deus. E quando você vai aqui no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 12, versículo 9, o 9 é Cristo falando, ó. Aqui está falando de Satanás, olha o que ele diz, ó. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Aqui Jesus está dizendo, confirmando que Satanás, ele é um dragão, agora ele não é mais uma serpente, ele é um dragão. E ele é a antiga serpente, porque antigamente ele era sábio, serpente significa sabedoria e conhecimento. Satanás ele é a antiga serpente porque antigamente ele obedecia a palavra de Deus, então ele era sábio. Quando ele deixou de obedecer a palavra de Deus, ele abandonou a fonte da vida, então ele deixou de ser sábio. E quando você vai aqui em Apocalipse 13, versículo 9, Jesus está falando, ó. Quem tem ouvido, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Entendeu? Aqui Jesus deixa bem claro, quem pisar nos 9 mandamentos, que é amor ao próximo, ele morrerá. Entendeu? Lembrando, Deus são os 7 Espíritos, que é o Cordeiro, e os 9 mandamentos é Cristo, que é a serpente, que é a lei de Deus. Os 9 mandamentos só falam de amor ao próximo. Se você não obedecer aqueles mandamentos, você morre espiritualmente. Os 9 mandamentos só falam de amor ao próximo. Se você obedecer os 9 mandamentos, automaticamente você obedece os 10. Porque daí você vai amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo. Porém, se você pisar nesses mandamentos, você morreu espiritualmente. Se você se converter de coração e pedir perdão, o soro da graça é extraído de Cristo, que é a serpente, e você é curado. Entendeu? E lembrando, Deus também ele é a serpente, por quê? Porque Deus começou a fazer a sua obra aqui na terra, o primeiro corpo físico de Deus Pai que Moisés viu no monte, e depois veio o corpo de Cristo. E no livro de Apocalipse, Deus fala que Deus são 7 Espíritos. 7 Espíritos com 2 corpos, 9. A serpente, que é Cristo, a sabedoria de Deus para nos salvar. Vigiai e orar.